Olá, gente! Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos novamente aqui a mais uma aula. Essa é a nossa quarta aula. Eu tô aqui com a Roberta. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cindy, eu sou enfermeira pediatra e neonatologista. Sou especialista em consultora em aleitamento materno. Rô, quer se apresentar rapidinho? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Roberta, psicóloga perinatal, psicóloga clínica, atendo adultos, crianças, idosos e trabalho aqui no Espaço Le Boyer, dando esse apoio para gestantes e para as pessoas que nos procuram, para as famílias. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Hoje, o tema aqui do nosso encontro, a gente vai falar sobre os desafios e as soluções para uma amamentação de sucesso. Na última aula, vocês viram que eu conversei com a Carol, a gente falou sobre a hora de ouro, a gente já falou sobre algumas dificuldades ali na gestação, mas hoje a gente vai falar especificamente das dificuldades na amamentação na hora que você chega na sua casa. A hora que começa ali para valer e como contornar essas dificuldades, como é que fica o lado emocional da mulher desde a gestação ao pós-parto em relação à amamentação, como e quando a gente deve pedir ajuda e quais são os recursos disponíveis para a gente conseguir auxiliar aqui as mulheres, vocês buscarem ajuda para uma amamentação mais tranquila e de sucesso. Rô, conta um pouquinho pra gente quais são as principais dificuldades que as mulheres encontram em relação à amamentação na sua visão. Bem, na minha visão, uma das dificuldades é solidão. A mulher, ela se sente sozinha em relação ao que fazer. Porque muitas pessoas acreditam que amamentar é uma coisa intuitiva e instintiva, sabe? Aquele famoso instinto materno. Você vai colocar a criança no peito e o leite vai sair, vai dar tudo certo e a pega vai ser correta. E só que não é assim para todo mundo. Mas enquanto você tá lá, né, no hospital, não sei como que foi o seu parto, ou enquanto você teve a ajuda de uma doula, enfim, enquanto tinha alguém ali do seu lado, você se sentia segura. E aí, muitas mulheres, elas deixam de se sentir seguras quando perdem essa figura de apoio e se sentem sozinhas. E agora, a gente ouve É muitos relatos verdade. assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou pedir ajuda para quem? Então, uma das dificuldades, né, dessa solidão é não encontrar uma rede de apoio, é não saber para quem ligar, é não saber para onde recorrer. Eu costumo dizer assim, ó, às vezes não importa muito se você não sabe o que fazer, mas importa para onde ir, se você tem a quem recorrer. Porque em diversos momentos da nossa vida a gente não sabe o que fazer, mas se você sabe quem procurar, isso traz segurança. Pior é quando a gente não sabe quem procurar. Então, É um dos verdade. desafios, né, da amamentação é esse, da solidão e da Uhum, falta de apoio. E isso não uhum. significa que não existam pessoas que são dispostas a te ajudar. De repente, a gente mesmo acaba se fechando, né, É nesse verdade. momento aí pós-parto, e a gente não dá abertura para que as pessoas se aproximem. Essa é uma outra questão. Se Sim. tem mulheres, principalmente aquelas assim, que desejaram muito, muito, muito aquele bebê, quando essa cria nasce, ela não quer que ninguém se aproxime da cria. Então ela vira uma loba, assim, ó, sabe? Protegendo essa criança. E isso faz com que as pessoas também nem saibam que você está precisando de ajuda, É né? verdade. Então, uma outra questão, né? Uma outra dificuldade para algumas mulheres. Gente, ó, uma coisa, queria que vocês se conscientizassem. Nada do que a gente está dizendo aqui é específico, sabe? A gente está Uhum, generalizando, não serve para todo mundo, exatamente. Com né? certeza, Rô. Mas tem algumas que, assim, não conseguem pedir ajuda. Essa é uma outra Sim. dificuldade, Ô, né? Rô, você E, sabe que eu vejo muito aqui no consultório, chega muito para mim, mulheres que querem ser super poderosas, assim, que querem dar conta de tudo, que levam às vezes as dificuldades até o limite para falar eu não aguento mais e preciso de ajuda. E outra coisa que eu vejo que é muito positiva são os pais que buscam ajuda, que estão olhando, porque às vezes a mulher está tão mergulhada, né, Rô, naquela relação que às vezes não consegue nem enxergar, não consegue nem ter noção de que está precisando de ajuda, que já está no momento que não está conseguindo sozinha, né? E aí esse é o papel do pai também, de estar de olho ali no que está sim, acontecendo, de pesquisar, de buscar, porque a mulher está tão compenetrada, está tão cansada que às vezes não tem
e fala, nossa, não sei nem onde pesquisar, para quem que eu vou recorrer, né? Quando vem essa criança, né, a gente tem que ficar muito atenta. Tô falando a gente, nós mulheres mesmo, né? Uhum. Como é que tá a nossa criança interna? Quanto mais silenciada, quanto mais maltratada essa criança interna foi, pior vai ser a nossa relação com esse mundo externo nesse momento, porque a nossa criança interna nesse momento ela tá assim, ó, aberta, à flor da pele. E outra coisa, quando esse bebê nasce, a gente chama de dia de mãe e bebê. É como se fosse uma coisa só, sabe? É como não, né? Na verdade é uma coisa só, é uma Sim. fusão. Ainda essa criança não é essa criança, e nós vamos falar mais sobre isso, sobre, né, heterogestação, eu acredito, né? Uhum. Mas é isso, é uma dia de mamãe e bebê. E aí Uhum. pensa, se você está muito fusionada e dependendo de como foi a sua criança interna, você vai ter mais ou menos dificuldade nesse processo do pós-parto, nesse processo da amamentação, né? De cuidar e alimentar o seu bebê. Uma outra coisa que é um agravante também, e que não são todas as mulheres que passam por isso, mas algumas mulheres passam e é muito grave, é a depressão pós-parto. Então, quanto mais conectada você tiver com você, mais fácil vai ser de identificar esse processo, né? Porque é Uhum. alguma coisa que não vai embora, a depressão. O baby blues, ele vem e vai, ele é passageiro. A depressão pós-parto, não. Ela Uhum. Ela fica, ela permanece. permanece. E não dá pra gente passar por isso sozinha. Não dá. É verdade, Nós Rô. precisamos de ajuda, né? Com certeza. Médica, psicológica. Essa é uma outra dificuldade. É verdade. Quanto mais desconectada a gente está com a gente mesma, mais difícil vai ser a conexão, o vínculo, essa figura de apego que a gente vai construir aí, vai ser para nossa criança. Então, essa é uma outra dificuldade. Mas vocês conseguem perceber que não tem nada que está segregado? Na verdade, está tudo Tá tudo, misturado, está com tudo certeza, junto, Rô, com né? certeza. E a Nós gente, somos, pode falar, fala assim, desculpa. Não, eu ia falar, às vezes, dos contrassensos, né, das cobranças da sociedade, em relação ao que a gente está sentindo e como está sendo essa amamentação. A própria volta ao trabalho, né, a gente falou lá na primeira aula da recomendação do aleitamento, que seria exclusivo até os 6 meses, a gente tem uma mãe voltando muito mais cedo a trabalhar, na maioria das vezes, né? então, gente, exatamente, essa é uma outra dificuldade, porque assim, essas dificuldades que eu falei agora, né, desse vínculo, dessa díade, é assim, ó, logo que o bebê Uhum. nasce. É claro que a díade vai continuar, ó, por um tempo, Uhum. né, A assim, fusão, né? não Por vai um bom tempo. desconectar assim tão facilmente. Não é porque você Uhum. desmamou a sua criança que você está desconectado emocionalmente dela, É não é verdade. verdade. Uhum. Mas, além desses primeiros dias aí, né, desse primeiro mês, do segundo mês, o retorno ao trabalho também é uma dificuldade em relação à amamentação. E não é só uma dificuldade fisiológica, né? É uma dificuldade emocional, porque aí a maioria, isso é a maioria mesmo, começa a acreditar que está abandonando a criança, Uhum. sabe? Que está sendo egoísta. Então, precisa ser trabalhado também emocionalmente essa questão para você entender se é uma necessidade financeira voltar para o trabalho ou uma necessidade sua no seu papel profissional. Porque eu Uhum. quero te dizer uma coisa: você é muito mais do que mãe. Muito mais do que mãe. Ser mãe é um dos seus papéis, mas você tem outros papéis, você tinha outros papéis antes da maternidade. Mesmo que essa maternidade tenha sido muito desejada, muito planejada, é importante entender quais são os seus outros papéis aí na sua vida. E cada mulher desempenha muitos papéis, não são os mesmos, porque somos únicas, somos diferentes. E quando você vai voltar a trabalhar, se é que você vai voltar a trabalhar, porque não é toda mulher que precisa ou que deseja, mas é comum sentir essa dificuldade aí e achar que está abandonando o bebê. Então, quanto mais fortalecida a mulher estiver, mais segura vai ser essa transição,
né? Porque é uma transição. E eu digo que a gente está em constante processo de evolução, de desconstrução, e você está, assim, na melhor fase para que isso aconteça, porque a gravidez, o pós-parto, é uma grande oportunidade de você desconstruir um tanto de coisa da sua vida e ser muito mais leve, inclusive, reconstruir, se transformar. Com certeza, né, Rô? E pensando nessa construção, a nossa história de amamentação, ela está muito ligada às nossas experiências ao nosso redor, na nossa família, de amigas, de outras mulheres, né? E pensando em algumas dificuldades que a gente encontra, até falando um pouco dos aspectos mais físicos da amamentação, eu vejo muito aqui no consultório, as famílias que eu acompanho, a mulher que duvida da sua produção de leite, assim, que acha que não está sendo suficiente, ou que não está saciando o bebê, e às vezes não é nenhuma crença dela. Às vezes é um bebê que chora um pouco mais, que demanda um pouco mais de colo, que esse vínculo está sendo estabelecido, o bebê está se adaptando ao mundo ainda, entendendo que nasceu, e a gente tem uma tendência a achar que qualquer choro é fome. E às vezes não é nem algo nosso, mas algo que vem de fora, né? Às vezes um familiar, uma amiga, alguém que vem visitar e fala: nossa, essa criança só chora, tá passando fome. Ou então se mama muito, nossa, não sai do peito. Será que tá sendo suficiente? Será que seu leite está sustentando? E aí, às vezes você até tá bem no aleitamento, tá indo tudo lindo e maravilhoso, porque o bebê no começo não tem ritmo, ele vai ainda estabelecer o ritmo, a mamada é livre demanda, e a gente já começa a duvidar do nosso próprio corpo e fala: nossa, será que eu preciso complementar? E aí começam a vir as dúvidas que às vezes atrapalham em muito a amamentação e às vezes levam a um desmame precoce. Então, pensando em outras dificuldades, essa questão da introdução dos bicos artificiais precocemente. Eu não sou uma especialista em amamentação contra chupeta, que vou falar para as mães, não pode usar de jeito nenhum. A gente sabe para nossa maternidade o que é que faz sentido, mas a gente tem que se informar sobre os riscos, os benefícios e principalmente proteger a nossa amamentação no início. Então, no comecinho, a gente não recomenda nenhum tipo de bico artificial. Isso pode confundir, pode desmamar o bebê e pode levar à dor, ao machucado, às fissuras. A pega errada é uma outra dificuldade muito encontrada, muito comum, que levam as mulheres a desistir de amamentar. E às vezes, gente, são ajustes assim pequenininhos que fazem toda a diferença nesse sucesso da amamentação. E aí tem as complicações, né? A mastite, a questão dos bebês que nascem prematuros, às vezes ficam ali longe da mãe, acaba interrompendo essa amamentação por algum momento. Mas é possível reverter, é possível a gente manter essa produção de leite até o bebê conseguir mamar. E eu acho que mais recentemente está tendo aí muita dúvida em relação ao Covid-19, que é algo novo que a gente ainda está estudando, a gente ainda está descobrindo, mas em relação à amamentação, podem ficar tranquilas, que mesmo que você esteja com a suspeita ou que você esteja mesmo com o Covid, a amamentação não é para ser suspendida, a gente mantém a amamentação, tomando todos os cuidados de não contaminar o nosso bebê, de não transmitir para o nosso bebê. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, né, Rô? Na nossa live, que vai acontecer lá no nosso Instagram. Então, já aproveito para te convidar. Dia 17 de agosto, às 8 da noite, eu e a Roberta vamos falar sobre isso. E aí eu vou contar um pouquinho mais sobre o Covid, sobre, então, como não transmitir para o nosso bebê, como que eu vou fazer essa amamentação se não tem a indicação dessa suspensão. E aí, vamos falar de uma parte boa, que são as soluções, porque até agora a gente só falou de problemas, né? Então, vamos falar um pouquinho das soluções. Rô, pra mim... Deixa eu só falar uma coisa das dificuldades, né? Uma coisa que eu não mencionei, mas aí você falando, são os palpites. Muito! Essa é uma dificuldade, gente, na muito. amamentação, né? Porque assim, tantas pessoas que te amam vão querer te ajudar e vão querer compartilhar mal, a experiência delas, né? Não é por mal, só que se você... outra coisa, né? Você vai estar mergulhada, assim, ó, nos hormônios. Hormônios que você nunca entrou em contato, você vai tá doidona, assim, de hormônio. Aí você vai começar... russa, né? Você vai começar a ouvir esses palpites, para algumas mulheres é uma afronta, sabe? Elas se sentem muito invadidas. Essa pessoa, com certeza, te ama e quer te ajudar, e ama essa criança e quer ajudar essa criança.
Mas é uma das dificuldades. Então, assim, vamos falar mais sobre isso Sim, também, né? com certeza. E a gente vai aprendendo a filtrar, a gente tem que escolher quem são as mulheres que vão nos acompanhar desde a gestação ao pós-parto, quem é que a gente vai ouvir, né? Enfim, mas com certeza é uma das dificuldades. E aí, pensando nas soluções, a boa notícia é que hoje a gente tem bastante acesso à informação. A gente já falou na live anterior aqui com a Carol sobre essa importância desse pré-natal, da gente se informar, da gente se empoderar, para a gente chegar e conseguir construir a nossa história da amamentação sem depender da sorte. E também, lógico, gente, buscar ajuda especializada. Tem muita gente que nem sabe que existe a consultoria de amamentação, que é um especialista que vai sentar ali horas e avaliar a tua amamentação, acompanhar todo o seu processo da amamentação. Em relação à dor, a gente tem também um recurso, inclusive a gente tem aqui no Espaço Leboyer, nós somos pioneiros na nossa região, não tem, né? Então, a gente tem o laser, que é um recurso considerado hoje padrão ouro no tratamento para as fissuras e para a redução da dor na amamentação. E tem muitas mulheres que falam que só conseguiram continuar ali amamentando, que deu esse respiro para elas continuarem tentando por conta do laser. Então, busquem ajuda, e aí a parte emocional também, se não tiver estruturada, se a mulher não pedir ajuda, também vai tudo por água abaixo, né, Rô? Não adianta estar o seio em ordem, sem dor, e a mulher não tem estrutura nenhuma emocional para amamentar esse bebê, né? Exatamente, gente, porque nós somos corpo, alma e espírito. Todo ser humano é isso, né? Então não adianta você olhar só para o seu corpo, não adianta você olhar só para o seu emocional, você tem que se olhar como um ser humano integral. Então, isso é fundamental. Lembre-se sempre disso, você é corpo, alma e espírito, é isso. Em relação ao apoio emocional, nós nos sentimos muito bem quando nós encontramos pessoas que pensam como a gente ou que estejam vivendo um momento como o nosso. É uma questão de pertencimento. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. A gente precisa pertencer a alguma tribo, a gente precisa pertencer a algum grupo. Não dá para a gente se sentir sozinho o tempo todo, que é a primeira dificuldade lá que eu comecei dizendo, né? Então, uma das formas de solução para o que a gente está passando, para o que você está passando nesse período, seja que período for, né? Mas nesse específico da amamentação, é você buscar uma rede de apoio. Então, é claro que eu vou falar da rede de apoio que nós construímos aqui no Espaço Leboyer. Nós temos a nossa roda materna, que é uma roda de pós-parto, e uma roda de mães, né? Mães das crianças que já nasceram. Algumas participam, a criança tem 2 anos e meio, 3 anos, e continua na roda, porque ela encontrou esse lugar de pertencimento. E é um espaço de troca, de aprendizado, de desabafo, de crescimento, de acolhimento. A roda materna é isso. É esse o nosso trabalho que a gente quer oferecer para você, que nós oferecemos para você. Além disso, tem uma parte que ela é individual. Tem coisas que você não consegue compartilhar com o grupo e tem coisas que nem você entende. Então, nesse caso, a psicoterapia vai te ajudar. Porque qual que é o papel do psicólogo? Eu falo isso para todas as pessoas que eu atendo logo no começo. As pessoas têm muita expectativa que o psicólogo vai solucionar a dor daquela pessoa. Sim. E, na verdade, o psicólogo, eu como psicóloga, te ajudo a curar a sua dor. Te ajudo. Ou seja, nós vamos juntas nesse caminho. Eu não vou ficar atrás de você te empurrando, agora você vai. Ou na frente com uma corda assim te puxando, vem. Não, do lado. Nós vamos uma do lado da outra. E às vezes é o psicólogo que vai estar com a lanterna ali, sabe, na mão, e falando, olha, tô vendo aquele caminho, o que é que você acha? E aí, de repente, você fala, que é você que vai escolher sempre, né? Ah, tudo bem aquele caminho. Ou se não, o psicólogo vai falar assim, tô vendo ali, ó, que tem uma bifurcação, a gente pode ir para a direita ou para a esquerda. Qual que você vai escolher? Ah, e aí nós vamos pelo caminho que você escolher. Ai, não deu certo esse caminho. Tudo bem, em todo caminho tem um retorno, então nós vamos retornar juntas. Então é sempre junto, sabe?
Com Então, com a certeza, Rô. psicoterapia, a pessoa não se sente sozinha e vai encontrando cura para essa dor. Mas a cura, eu tô falando, né, fazendo essa analogia com o caminho, mas a cura, ela tá sempre dentro. E é por isso que não dá para o psicólogo ficar te empurrando ou te puxando. E tem que ser junto, porque é dentro, é tudo dentro, né? Essa é uma das soluções. A rede de apoio é uma das soluções. Você ter um tempo para você, um tempo de conexão, também pode ser uma solução. Ah, mas que tempo que é esse? A gente vai falar, né, sobre isso na nossa aula de autocuidado. Mas você vai encontrar aquilo que te traz paz. Esse também é um jeito de ter uma solução. Mas a psicoterapia e a rede de apoio é uma questão mais, é um mergulho, sabe? Para dentro. É uma forma de você se encontrar e encontrar. Eu falo que a maternidade ela abre caminhos profundos em nós, coisas que a gente de repente nem conhecia. E é essa oportunidade de se conhecer. E você já não é mais a mesma pessoa. Desde o momento que E você, nem vai não ser. sei se né? Não sei se foi quando você olhou lá os 2 risquinhos no seu teste, se não sei em que momento, mas assim, você já não é mais a mesma pessoa. E tem uma coisa para te dizer, nunca mais vai ser. Não sei se isso é uma notícia boa Exatamente. E não é ou uma nem bom, notícia nem não é ruim. nem melhor, nem pior, nem ruim. Vai ser diferente, vai ser uma fase Diferente. diferente de muitas descobertas, né? E outra coisa, não tem como assim, ó, quando a nossa consciência amplia, não tem como ela voltar a ser igual. Eu ensino isso para os meus filhos que são pequenos, né? Mas eu falo assim, gente, ó, pensa num balão. Você encheu lá o balão. Encheu. Quando você murcha ele, ele não fica meio esquisito, ele não volta igual. É a mesma coisa a nossa consciência, ela não volta igual. Com A Cindy falou uma certeza. coisa lá nas dificuldades sobre a prematuridade. Eu tenho essa história, né? Eu sou uma mãe de UTI e mãe de um prematuro extremo. E eu queria muito, mas muito ter conhecido a Cindy assim, ó, há 9 anos atrás. E não foi possível, né? E Sim, aí existem dores dessa história que foram ressignificadas e nós vamos falar sobre isso também, né, mais para frente, com falando certeza. dessas questões que também são soluções, mas isso não vou te contar agora, eu vou te deixar curiosa sobre Para como nossa ressignificar aula, as dores, que vai né? ser a última aula, né, Rô? Que vai estar Também muito é especial. exatamente, porque também é uma solução, mas vou te deixar com gostinho assim de quero mais. Tá Com bom? certeza. Gente, nosso papel aqui é ser essa rede de apoio, é proporcionar esses encontros. A gente vê o quanto essas mulheres, a partir dos encontros, criam vínculos fora aqui do espaço. A gente vê melhores amigas que nasceram aqui, essas amizades, né? Então a gente tem muita felicidade de proporcionar esses momentos. Rô, o nosso tempo está acabando. Eu queria reforçar aqui o nosso convite para a nossa live no dia 17 de agosto, às 8 horas, lá no nosso Instagram do Espaço Leboyer. A gente vai trazer mais dicas práticas. Eu falei com a Carol lá na outra aula sobre que não precisa preparar um seio para amamentação. Só que quando o bebê nasce, a gente tem que cuidar. Então, a gente vai falar mais desses cuidados, dessa rede de apoio. E a gente convida vocês para conhecer também o nosso site. Se você está tendo qualquer dificuldade de amamentação, procura ajuda. Se é questão emocional, também procura. Vem conversar com a gente. Lembrando que a gente vai disponibilizar o nosso e-book. Se você chegou nessa aula aqui e não se cadastrou ainda, não fez a sua inscrição, faz, porque você vai receber por e-mail o nosso e-book aqui no final dessa semana. Lembrando também do nosso encontro final no dia 8, às 9 horas da manhã, do nosso Mamaço. Envie sua foto para nós, para você participar do nosso Mamaço virtual, e acompanhe toda a programação da Agosto Dourado lá no nosso Instagram. E aí a próxima aula, Rô, qual que vai ser o tema que a gente vai ter aqui da próxima aula? A nossa aula 5 vai falar sobre os cuidados naturais na amamentação. E quem vai falar com vocês na nossa aula 5 é a Cindy e a Carla, nossa fisioterapeuta especialista em acupuntura
E ela faz um trabalho maravilhoso e vai ser linda de viver essa live, gente, Essa essa live, aula essa está conversa, essa aula. maravilhosa, Rô. Eu vou deixar até as mulheres curiosas aqui. A Carlinha passou várias receitas. Tem a Cândida Mulher Parida, ela vai falar sobre aromaterapia, sobre óleos essenciais, sobre acupuntura para a mãe, para o bebê. Eu também falei de várias técnicas naturais, tá muito rica. Eu aprendi demais com ela nessa aula. Foi muito legal. Então Acredito. acompanhe aí a próxima aula que vai ser muito especial e a gente se vê em breve na nossa próxima aula, né, Rô? Falar sobre as Isso mesmo. expectativas reais, a amamentação idealizada e uma amamentação mais real. A gente se vê, gente. Até mais. Um Beijo, grande gente. beijo.